Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Outro dia, uma amiga nossa nos perguntou como nós faríamos uma correlação entre determinismo, livre-arbítrio, destino e fatalidade. Porque ela estava estudando e tinha algumas dúvidas. E às vezes dá margem para a gente ficar com dúvida mesmo. Mas nós tivemos a grata satisfação de conversar com ela, esclarecê-la, para que ela pudesse levar adiante o seu estudo. Todos nós sabemos que somos dotados de um livre-arbítrio. Do momento que a gente conhece o bem e o mal, o certo e o errado, Deus deu para nós o livre-arbítrio. Poder de decidir, de tomar medidas consentâneas com o nosso ponto de vista. Agora, o livre-arbítrio parece que ele é absoluto. Nós podemos pensar e fazer o que a gente bem entender, mas não é bem assim. Deus deu o livre-arbítrio exatamente para a gente ter o mérito das nossas realizações, ou demérito também. Mas por misericórdia de Deus, às vezes Ele resolve tomar algumas medidas contrárias ao nosso livre-arbítrio. Como, por exemplo, na parábola do filho pródigo. Ele foi errando, até que chegou no momento que Deus falou assim, não, volta, daí para lá você vai só complicar a sua vida, volta. Embora a gente entenda que ele tinha o livre-arbítrio para continuar ou não, mas chega num momento em que Deus dá um basta, porque se também fosse deixar para a gente fazer as coisas erradas, muitas pessoas na ignorância iriam se comprometer muitíssimo, e de repente Deus age de uma forma misericordiosa, dando um basta e fazendo a pessoa voltar para Ele, o Criador. Agora, o determinismo é semelhante a uma programação que a gente faz de uma viagem, como bem colocou o nosso Emmanuel no livro Consolador, ou também no livro Emmanuel, da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós programamos uma viagem, nós queremos ir daqui para São Paulo, e nos organizamos, até sabemos que vamos chegar lá. Mas no meio do caminho, tantas coisas podem acontecer. E nós podemos até alterar aquele programa de acordo com o livre-arbítrio e de acordo com as necessidades vigentes, compulsórias, que nos levam a mudar aquela rota inicialmente programada. Então não existe propriamente o determinismo, aquilo que a gente pensa, planeja e vai acontecer. Mesmo porque 80% daquilo que nós programamos não acontece. Nós só vivemos com 20% da nossa programação consciente. Ontem mesmo eu tinha 3 cirurgias, só que uma demorou muito, eu tive que programar a outra para de noite, já furou o esquema. E a gente está sempre programando e fazendo tudo diferente daquilo que a gente programa. 80% não acontece. Então, não existe propriamente um determinismo, existe um programa. E que nós estamos sujeitos a mudanças a todo instante. Agora, a fatalidade, ela existe em nível físico, porque não existe em nível moral. Fatalidade. A fatalidade única que existe é o nosso desencarne. Tem a hora do desencarne. E Deus programa e isso vem mais ou menos de acordo com o programa divino. Mas em se tratando da nossa desencarnação, nem a desencarnação obedece a um tempo rígido,
de fatalidade. Muitas das vezes existe a fatalidade por um programa que a gente faz. Não é só por vontade divina. Às vezes a pessoa considera uma fatalidade o que não é. Meu pai, por exemplo, desencarnou com 42 anos. Programou uma retirada de uma areia no rio, 2 horas da tarde, sem nenhuma nuvem, sem vento, sem nada. Buscar areia para construir nossa casa lá na nossa propriedade rural. Veio um vento inesperado, jogou a água dentro do barco, que estava cheio de areia. O peso da água afundou o barco e ele veio a desencarnar. Era uma fatalidade? Lógico que era uma fatalidade. Tanto é que depois ele se comunicou conosco e disse: naquele dia, naquela hora, onde ele estivesse, ele teria que desencarnar para voltar ao plano espiritual e dar continuidade a um trabalho que ele havia deixado interrompido durante a sua estada no seio da terra. Então, é uma fatalidade. E havia um programa que ele mesmo encetou com a aval da espiritualidade. Então, fatalidade mesmo é a nossa desencarnação. E, em nível físico, muitas coisas são fatais. Como se a pessoa arbitrou cortando o braço de um escravo, ele volta na próxima e vai perder o braço. É uma fatalidade. Isso já está no programa e não vai escapar daquela situação. Mas isso em nível físico, não em nível moral. O que seria em nível moral? Que a gente sabe que não existe fatalidade. Por exemplo, a pessoa que se mata é uma fatalidade? Não. Ah, mas é sim. Deus quis? Não, também. Ali nós decidimos pelo suicídio. É em nível moral. Nós decidimos não suportar aquela situação e optamos pelo suicídio. Mas existe nisso fatalidade? Não. Como tantas outras situações morais, não existe fatalidade neste caso. Só em nível físico e a nossa desencarnação. Na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou: o que é a lei natural? É a lei divina, que comanda todas as outras leis da natureza. A lei divina é a única responsável pela nossa felicidade. Do momento que nós nos adequarmos à proposta divina, nós estamos construindo a nossa felicidade. Mas do momento que nós afastarmos dessa proposta, nós estamos arrumando situação desditosa para nós no porvir. Não só nessa encarnação, como encarnações futuras. E esta lei, Deus, Ele é Senhor absoluto da verdade. A lei de Deus é imutável. Enquanto que a lei do homem, ela muda de acordo com o tempo, o momento, a sociedade, de acordo com as necessidades vigentes. Mas a lei de Deus é imutável. E o Kardec perguntou: mas a lei de Deus é a mesma para todos os mundos? Não, acho que não. De acordo com a evolução do mundo, tem uma lei. Seria um absurdo que num mundo elevadíssimo Deus colocasse a mesma lei que é para nós aqui. Lógico que não. A lei de um mundo mais evoluído é diferente da nossa lei para um mundo mais limitado, mais atrasado. E por que Deus quis trazer esta lei através dos espíritos? Uma vez que Jesus já havia trazido a lei para nós. Os espíritos vieram, conforme a pergunta 627 do Livro dos Espíritos, veio trazer uma lei para recordá-la. Uma vez que nós esquecemos a lei e muitas das vezes nos colocamos indiferentes à lei. Então os espíritos vieram trazer a lei.
E até colocaram, para desmascarar os hipócritas e confundir os orgulhosos. Nós, dizendo os Espíritos, viemos trazer a lei para que o homem pudesse ter consciência dela e ser responsabilizado pelos seus feitos. Então a lei é colocada, daí é a nossa consciência. Agora, o observá-la ou não depende de cada um, na medida em que procura entendê-la e vivenciá-la, tomando decisões através do livre-arbítrio. E esta lei, ela vai continuar imutável para nós durante a nossa estada nesse planeta. Não vai mudar. Portanto, nós não vamos nos sentir surpreendidos ao chegar no plano espiritual e dizer, mas eu não sabia que era assim. Porque na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou, onde está escrita a lei de Deus? E o benfeitor respondeu para ele, na consciência. Então nós sabemos o que é certo e o que é errado. Às vezes até esquecemos. Mas aí os Espíritos vêm rememorar, trazer para nós novamente a lei, para a gente ficar sabendo e ter medidas consentâneas. E Deus não quer, de uma maneira absoluta, que a gente sofra. Portanto, a fatalidade divina nunca é para castigar alguém. Porque às vezes, ele cortou o braço e Deus vai cortar o braço dele, já que ele cortou do outro, é uma fatalidade para se vingar, para castigar. Nunca pensemos assim. A proposta divina é sempre a nossa educação espiritual, onde nós vamos ser usados na nossa própria consciência, num determinado momento, ao fazermos a correlação da nossa atitude infeliz e a corrigenda necessária. Tem uma história muito interessante do Humberto de Campos, que ele fala de um homem que ele tinha cortado o braço de uma pessoa e teria que vir para ser amputado no seu braço. Mas de repente ele assumiu uma postura de ajuda aos outros. E ajudando um, ajudando o outro, num determinado momento na indústria ele coloca o dedo inadvertidamente numa máquina e corta o dedo. E ele vai para uma reunião mediúnica, porque ele era espírita, e lá se comunica com o mentor. Ele diz, eu estou muito aborrecido com vocês. Mas como? Lógico, eu vivo fazendo o bem, olha o que aconteceu. Nem para vocês me protegerem, meu dedo está cortado. Então não adianta fazer o bem, vocês não me ajudaram. Aí o benfeitor disse assim, olha, em cima disso tem a misericórdia de Deus, porque era para você ter o seu braço cortado. E no entanto, porque você era uma pessoa muito boa, entenderam que não podia deixar de haver a corrigenda, como agora você está entendendo, isso é educação espiritual, que apenas você perdeu uma ponta de dedo. Então, a misericórdia divina, através da justiça divina, que são agregadas, a misericórdia e a justiça, para que haja uma verdadeira justiça, sempre tem que ter misericórdia, nos atende a todos, fazendo com que a gente refaça o caminho. Ivone Pereira tem uma história muito bonita, no livro chamado Na Tela do Infinito, uma história em que ela conta que ela estava em Lavras, na sua cidade natal, reclamando. Ela disse que era uma coisa tão superficial que depois de algum tempo em que ela narrou a história, vivenciada por ela, ela nem lembrava por que ela estava aborrecida. Mas a sua mãe chamou a sua atenção, minha filha, mas por que você está tão aborrecida, nervosa, brava? Não tem sentido, você é espírita.
já conhece a doutrina médium, que a Ivone Pereira foi uma das melhores médiums que nós conhecemos dentro da doutrina espírita. E ela escrevia suas obras como essa na tela do infinito, Martírio de um Suicida. Então, vários livros que ela escreveu intuitivamente e em desdobramento. Ela não recebia psicograficamente. Ela era transportada, levada a um local onde o benfeitor lhe mostrava o quadro, e ela voltava ao corpo e escrevia o livro. Então, nesse livro, na tela do infinito, ela fala que ela estava em Lavras, muito aborrecida, muito chateada, quando sentiu a presença de um mentor amigo. E ela logo foi levada à cama e dormiu imediatamente. Quando ela saiu do corpo, ela foi para a janela, peitoril da janela dava para o Instituto Gamon, Instituto de Agronomia, hoje talvez seja o melhor instituto de agronomia do Brasil, em Lavras. E ali ela começou a ver a paisagem, as colinas à distância, os bois pastando pachorrentamente, os pássaros gorjeando, dando os seus voos rasantes. E ela lembrou de Francisco de Assis, quando ela foi projetada pela janela e se colocou junto do boi. E o boi viu o seu espírito, até se afastando da sua presença. Mas aí ela colocou a mão no chifre do boi e ainda o chamou de meu irmão, como o Francisco de Assis fazia nos tempos idos da sua estada aqui na Terra. E ela pôde verificar a beleza da natureza, harmonicamente postada, sem nenhuma reclamação. Foi a primeira reflexão que ela fez, enquanto que ela estava ali nervosa, aborrecida, chateada, reclamando, e a natureza nos servindo, nos aspectos mais variados, sem reclamar nada, dando mostras de um amor incondicional de Deus por nós. Naquele momento, quando ela estava reflexionando sobre o quadro, ela é arrastada por uma força, e quando ela se deu conta, novamente, ela estava na praia de Botafogo, lá no Rio de Janeiro. E assessorada por uma força que ela não via, mas sabia que era de uma entidade espiritual, ela dava voos rasantes junto à água do mar, recebendo uma energia vibratória muito grande que emanava daquelas águas, e às vezes dando piruetas no ar, fazendo verdadeiras panaceias, por conta da liberdade do espírito, com o seu movimento estereotipado, até que de repente ela sente a presença de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que estava ao seu lado, e disse assim: não percamos mais tempo, vem comigo que eu quero lhe mostrar algumas coisas. E começou a subir em destino ao morro do Querosene, o morro do Esqueleto, na favela do Rio de Janeiro, passando pela Lapa, passando primeiro pelo Catete, pelo Botafogo, depois pela Lapa, seguindo em direção ao morro. E aí ela pôde divisar quantas absurdidades aconteciam dentro dos redutos domésticos, por conta do instinto, da selvageria, do atraso, da ignorância, da irreverência, da irresponsabilidade daquelas pessoas que estavam dentro daqueles lares. Criaturas batiam umas nas outras, vociferavam, atos belicosos, instintivos, e a tal ponto que ela se incomodou e pediu a Dr. Bezerra de Menezes que tivesse misericórdia dela, impedindo que ela pudesse divisar aqueles quadros que eram extremamente chocantes. Foi quando ele disse: olha, não vejo razão para você estar tão aborrecida assim.
estas pessoas realmente têm motivo para estarem assim. Crianças que passaram fome, criaturas deseducadas, outras desempregadas, outras ignorantes, e foi enumerando uma série de situações que levam a pessoa a ter atitudes infelizes. Mas e você? Que motivo você tem para ficar tão brava como você ficou, a ponto de ser até irreverente para com a sua própria mãe? E ademais, você é médium, está sempre em contato com os espíritos, como você está aqui em contato comigo, com o Evangelho de Jesus, com as obras espíritas, e você ainda se permite a ter uma atitude tão infeliz como você teve. Portanto, vamos experimentar aqui esse momento para você tirar suas conclusões, se educar espiritualmente e voltar à sua casa para dar continuidade à sua vida. Mas vem comigo. E foi até a favela do Querosene. Chegando lá, um barraco muito pequeno, cercado de folha de zinco, logicamente terra batida, num morro, onde tinham 3 criaturas. Uma moça clara, de mais ou menos 20 anos, e 2 crianças, uma de 10 e outra de 8 anos. E ali então, aquela moça mais velha, deitada numa folha de zinco, com, entre aspas, um colchão todo batido em cima, projetando sangue pela boca numa verdadeira hemoptise. E as irmãs pequenas sem saberem o que fazer. Foi quando o Dr. Bezerra de Menezes falou ao ouvido da mais velha, que Ivone Pereira não soube o que ele havia dito, mas aquela criança desceu numa disparada morro abaixo e foi buscar alguém que Dr. Bezerra de Menezes havia sugerido a ela para interceder a favor daquela jovem que estava morrendo por conta do sangramento. E nisto, minutos depois, surge uma irmã de caridade, uma freira, que providencia todos os recursos para atender aquelas 3 criaturas. A moça foi levada ao hospital, veio a desencarnar logo em seguida, e as 2 crianças foram recolhidas numa casa de apoio. Ivone Pereira ficou muito chocada com aquele quadro e ficou indignada. Mas por quê? Essa moça parece uma pessoa tão boa, essas crianças sofrendo desta forma, não pode ser, alguma coisa está errada. E Dr. Bezerra de Menezes disse: não, eu vou reportar você a tempos idos, na época da corte de Dom Pedro I aqui no Brasil. E então você vai verificar que está tudo certo, porque naquela época havia uma mulher, dona de um bordel, muito bonita, rica, por conta da frequência à sua casa, dos eruditos, dos reis, dos homens mais potentes, socioeconomicamente falando, de tal forma que era uma mulher muito invejada aqui nas praias do Rio de Janeiro. Mesmo porque, diante da fortuna que lhe era própria, ela passeava no seu carro aberto, carro logicamente puxado por 4 animais, que não havia carro nesta época a motor, mas aqueles carros puxados pelos cavalos, e ela com os cachorrinhos na mão, sentado em almofadas de seda escura, com os animais com guiso no pescoço, dando a eles guloseimas, invejando, causando inveja para as crianças que estavam famintos ao lado e não recebiam nada dela, como também causando inveja às mulheres cujos maridos, longe dos lares, não atendendo os deveres domésticos, frequentavam a sua casa. E ademais tantas outras moças que ela, à época, era uma jovem muito bem apessoada, desfrutando de tantos prazeres e de uma condição socioeconômica muito boa,
e aquelas moças tendo que trabalhar pesado para atender às suas necessidades. Mas o tempo se passou e esta moça, Palmira, depois de perceber que a velhice chegou, ela percebeu que havia tantos enganos na sua vida que seria melhor voltar atrás e refazer caminho. E como a consciência lhe cobrava, ela fez um testamento, procurou atender as viúvas, crianças abandonadas, e no testamento pediu que o dinheiro fosse legado à sua assistente, uma secretária que estava junto com ela, e às demais mulheres que ela já assistia nos tempos idos, por conta desses últimos anos da sua existência no seio da terra e cobrança da consciência. Mas os magistrados, não obedecendo ao testamento, ficaram com o seu dinheiro e nem isso ela pôde cumprir no seu desejo final. Mas é bom, Dr. Bezerra dizendo a Ivone Pereira, que nós entendamos por que a Palmira teve esse fim. Ela, quando criança ainda, ficou órfã com mais 5 irmãos. E logo em seguida o pai desencarna. Ela e a mãe eram costureiras exímias, costurando para a sociedade do Rio de Janeiro. E atendiam as necessidades daquelas 5 crianças e delas próprias. Mas muitas das vezes faltava costura e não tinha nem o que comer. De tal forma que elas ficavam até muito tarde da noite trabalhando na costura, empunhando ali a agulha e a máquina para atender a demanda. Até que um certo dia, Palmirinha, jovem, com cerca de 15 para 16 anos, aborrecidíssima com a situação, aspirando alguém que pudesse tirá-la daquela situação de miséria, mesmo porque ela já sabia que era muito bem aquinhoada na sua fisionomia, sua compleição fisionômica era de uma moça muito bonita, e quando ela fazia algum traje que ela poderia envergá-lo, ficava mais atraente, e ela esperava que algum jovem pudesse notá-la, mas naquela pobreza a sua frustração era sempre constante. Até que um dia a mãe recebeu um encargo de fazer algumas costuras para um casamento. E diante da necessidade vigente, as crianças, 5 irmãos menores, pedindo comida, sem tê-la em casa, ela sugeriu à mãe: vamos entregar as costuras que já estão prontas e vamos pedir um adiantamento para a mulher, mãe da noiva, que vai se casar. E com isso nós vamos atender os nossos filhos, ou seja, os meus irmãos menores, os seus filhos. E a mãe aceitou aquela ideia com uma sugestão promissora. Pegou aquelas roupas já confeccionadas e foi à casa daquela senhora. Entregou-as e a mulher, percebendo a beleza do trabalho, disse: meu Deus, como vocês trabalham bem. Pois então, a minha filha quis vir junto comigo, ela me ajuda também. Pois então, que belo trabalho. Sim, falta alguma coisa para nós entregarmos? Sim, estou esperando. Mas eu gostaria, adiantou a mãe de Palmirinha, de lhe pedir um adiantamento, porque nós estamos passando um momento de dificuldade. E nós entendemos que já justifica o adiantamento pelo volume da roupa que nós estamos entregando. E aquela mulher, de uma maneira muito lacônica, indiferente, respondeu assim: não estou acostumada a esse tipo de comportamento. Eu vou acertar com você, mas no final do trabalho. Por enquanto, agora, eu não posso fazer nenhum adiantamento. Voltaram para casa, logicamente, Palmirinha mais indignada ainda, com a sociedade com a qual ela convivia, sem ter nenhuma chance de adentrá-la, fazendo uma elucubração mental, até pediu a Deus que mandasse um marido para sua mãe, quem sabe pudesse ajudá-los naquele momento.
ela, os filhos e a mãe. Mas isso não acontecia. Mas, noutra entrega de material confeccionado, ela pediu à mãe para acompanhá-la, para ir a uma casa de uma pessoa muito rica. E ela queria estar sempre em contato com essas pessoas, porque ela achava que era direito dela desfrutar desse ambiente um dia. Estava no imo da sua alma. E a mãe disse: não, mas você tem que ficar com as crianças, eu vou entregar, você fica com ela. Não, mãe, por favor, me deixe ir, as crianças ficam aqui rapidinho, eu vou com você. Tá bom, então vamos. Foram até lá, entregaram a roupa, mas tinha um jovem, pouco mais de 20 anos, que se engraçou com ela, pela beleza que lhe era própria. E ela correspondeu, o jovem entregou um bilhete, ela pegou depois para ler, pensando em encontrá-la com ela fora daquele ambiente, da sua casa e da casa da Palmeirinha, e de tal forma que ela voltou envolvidíssima com a ideia, e armaram um esquema e começou a relacionar com esse jovem da alta sociedade. O que motivou a sua presença na casa da dona Dolores, mãe de Palmeirinha. E ali a mãe disse: minha filha, você está se metendo numa situação muito complicada. Nós somos humildes, pobres. Nós temos que nos relacionar com a classe compatível com a nossa condição. Você não tem condição de lidar com esse pessoal que não tem respeito pela criatura. Apenas vão satisfazer os seus anseios. E você vai estar comprometida com a situação. Por favor, me ajude. Um dia você vai encontrar uma pessoa que vai lhe dar o devido valor. Você vai construir a sua família. Você vai ter uma vida digna. Vai dar seguimento a isso que nós temos colocado para os nossos filhos, para nossas crianças, até então. E você não deixa de ser um exemplo. Mas apesar da mãe insistir, ela continuou saindo com o rapaz. E o rapaz fez uma proposta para ela, como era a praxe da época, terem amante. Os jovens tinham um amante. E ele propôs montar uma casa junto com ela, para dar, logicamente, os seus anseios. Mas ele estava gostando da Palmira. E até pensou: se ela corresponder os meus anseios, eu vou acabar por casar com ela, literalmente. Mas ela era uma menina que não tinha ainda uma formação espiritual, um caráter bem formado, e não correspondeu à sua expectativa. E diante das suas colocações, dos seus comportamentos, simplesmente ele colocou para ela: você vem comigo ou não? Vou passar na porta da sua casa às 10 horas da noite. Se você quiser vir comigo, eu irei montar uma casa com você. Mas se não, esqueça de mim. E ela trabalhando, olhando no relógio, a mãe percebeu que ela estava aflita. Minha filha, algum problema? Não, mãe, está tudo bem. Eu só estou preocupada com as crianças que estão aí sem alimento, hoje mesmo comeram um pão seco, e isso me preocupa muito, é o que está me aborrecendo. Minha filha, eu sei que você está envolvida com o Guilherme, mas mais uma vez eu vou lhe dizer: não dê continuidade a esse relacionamento, porque você vai criar problema para todos nós. Muda. Eu já impedi que ele viesse à nossa casa. E agora? Eu sinto que você, apesar disso, continua relacionando com ele. Por favor, veja o que você está fazendo. E ela, aflita, olhando o relógio, que se aproximava das 10 horas da noite. E quando bateu aquela badalada da 10ª hora da noite, ela percebe que um carro, puxado por animais, chega à porta da casa, e ela sabia que era o seu amado. Ela foi ao quarto, colocou uma roupa, saiu correndo, e a mãe, por mais que quisesse impedi-la, não conseguiu, e ela foi embora com aquele rapaz.
A mãe ficou a noite inteira esperando por ela, que ela voltasse. Amanheceu sentada na porta da casa, esperando a sua volta, e o sol surge e a Palmeirinha não volta. Passados uns dias, ela manda um bilhete com algum dinheiro e disse para a mãe: esse dinheiro é para você dar comida para as nossas crianças, e na sua casa eu não volto nunca mais. Desencarnou, equivocada, com a sua consciência ultrajada, e chegou no plano espiritual, e lá se deu conta da absurdidade a que ela havia se permitido, e pediu aos mentores que fizesse alguma coisa para que ela se reestruturasse diante daquele equívoco, uma vez que no plano espiritual tudo vem às claras. Nós não temos mais esse corpo físico que embota o nosso raciocínio, que impede que vejamos com clareza. E lá em cima, como tudo é tão claro, ela se deu conta que haveria de voltar para refazer caminho. E ali estava a Palmeirinha, reencarnada, na condição daquela moça esvaindo-se em sangue. Era uma enfermeira que se dedicou muito à profissão, a ponto de ser requisitada para tratar de uma mulher da alta sociedade que estava com tuberculose. Ficando órfã com as duas irmãs menores, se sentiu responsável por elas, e de repente, ao cuidar tanto daquela mulher, ela acaba por ficar doente também. E a família, percebendo que ela estava doente, despediu-a sem nenhuma misericórdia, sem nenhuma complacência, porque ela já não servia mais para tratar daquela senhora. E ela volta para casa, começa a lavar roupa para atender a demanda das irmãs e dela própria, mas as pessoas, percebendo que ela tossia e muitas das vezes projetava sangue, afastaram o serviço dela, e aí ela viveu por conta das esmolas que as irmãzinhas iam pedir à base daquele morro. Mas apesar das irmãs procurarem o sustento para elas, muitas das vezes eram também profundamente maltratadas, e não conseguiu atender aquela irmã que estava se esvaindo, a ponto de mobilizar o plano espiritual, e Dr. Bezerra de Menezes vir até ali para dar guarida àquela criatura. E a Ivone Pereira ficou muito sensibilizada com essa história, percebendo que aquelas criaturas estavam ali sem direito nenhum de viver de uma maneira digna numa sociedade até então, por conta, logicamente, da atitude infeliz daquela moça, que outrora poderia mudar totalmente a sua trajetória se tivesse ouvido os conselhos daquela mãe. E ainda mais, fazendo referência à Palmeirinha, que não ouviu os conselhos da mãe, ela se reportou à atitude infeliz que ela teve para com a mãe, quando lhe chamou a atenção, dizendo: como você pode se aborrecer, Ivone, por conta de pequenas coisas? E ela, aborrecidíssima, foi tocada por Dr. Bezerra de Menezes para ter essa experiência maravilhosa. E quando ela acorda no seu quarto e divisa o relógio à sua frente, toda essa experiência que ela passou demorou simplesmente 17 minutos. 17 minutos foram suficientes para ela fazer essa viagem ao Rio de Janeiro, ter todo aquele quadro para a sua análise, e voltar para sua casa e se aperceber que não tinha espaço para aborrecimento e reclamações, como ela às vezes se permitia até então. Essa história parece a nossa, não é? Todos nós tivemos conotações semelhantes. Deixamos de ouvir nossos pais, nossas mães, reclamamos muito, vociferamos, nos frustramos, almejamos coisas que não podemos ter, às vezes extrapolamos a ter atitudes infelizes para nos comprometermos depois. Quando
a doutrina espírita é muito clara que cada um está sofrendo de acordo com as suas necessidades. No sentido de nos educarmos espiritualmente, porque Deus nunca permite que a gente sofra pelo seu capricho, mas apenas para que nós possamos experienciar uma nova situação de crescimento e educação espiritual. Minha mãe, nos tempos idos, durante a sua estada na terra, ela falava, cada qual no seu canto, sofrendo o seu tanto. Portanto, na terra não tem nenhuma pessoa que não sofra. E a gente sempre acha que quem sofre muito e que o outro não sofre nada. Quando, se nós formos analisar, nós não sofremos quase nada e o outro sofre muito. E o dia que nós entendermos o nosso patrono Francisco de Assis, nós vamos mudar a nossa conduta. Porque ele disse assim, mantenhamos a alegria de viver mesmo nas intempéries. Porque nós vivemos pela misericórdia de Deus. Todos nós somos agraciados pela misericórdia de Deus. E tem uma passagem no Evangelho de Jesus que ele disse assim, se tratando do sofrimento, se assemelha a um homem que chegou para o seu devedor e disse assim, se você acertar comigo hoje, a sua dívida fica acertada por 1/100, ou seja, 1%. De onde se conclui que o que nós sofremos é apenas 1% do que nós deveríamos sofrer se Deus fosse cobrar de nós regiamente as absurdidades que nós fizemos no passado. E se a gente sofre 1%, quanto tem de misericórdia? 99%. Por isso tem que dizer que a misericórdia de Deus é infinita. Lógico. Nós sofremos apenas 1%. E reclamamos. Eu fico pensando se Deus chegasse perto de nós e pudesse falar com a gente. Mas você está reclamando de quê? Porque eu estou sofrendo. E os 99% que eu passei por cima? E você está reclamando apenas por 1%, que eu não posso descaracterizar a minha lei. Ela tem que ser cumprida. Este é o meu desiderato. É uma fatalidade. Isto você tem que passar. E é no sentido de você se educar, de você crescer, de você progredir. Então, tenho certeza que daqui para frente ninguém vai reclamar mais. Lembrando que estão sofrendo apenas 1% do que deveriam sofrer, se Deus fosse cobrar de nós regiamente. E Deus é tão misericordioso, que Ele passa a mão na nossa mente e diz assim, esqueçam tudo. Para a gente até não ter esse choque de saber quem nós fomos e o que nós fizemos. E a gente até acha que é grande coisa, não é? Que bom que a gente acredita um pouco naquilo que nós idealizamos, que nós estamos buscando, sem voltar no tempo e nos darmos conta das absurdidades que certamente iriam mexer muito com o nosso psiquismo. E o esquecimento é mais uma terapia divina a nosso favor. Por isso a Maria Dolores, fazendo referência a esse sofrimento educativo, diz assim, escuta, alma querida, se a provação te alcança e te amarfanha a vida, não percas a esperança, nem te des por vencida. Deus modifica o sofrimento aceito em trabalho, grandeza e proveito. Em tudo aquilo que admiras, do chão que gera erva ao céu que infunde a paz, em qualquer momento, em tudo encontrarás semelhante lição na estrada que respiras. No solo arroteado a golpes de tratores, o chão se converte num toucado de flores. Da rocha perfurada, a fonte se descerra, traz abastança e inebria toda a terra. A semente deitada na cova estranha e escura renasce do abandono, em beleza e verdura.
A árvore que na poda é humilhada e desfeita, traz abastança na hora da colheita. O minério, exposto a um calor gigante, em profundo embaraço, está sempre presente na mais bela estrutura de aço. A madeira que o serrote alinha, morde e apara, está na construção como uma peça nobre cara. A pérola de grande valor e brilho evanescente é a riqueza que surge de uma ostra doente. O pão, esse divino legado, vem à nossa mesa através do trigo amassado. A água que submete aos caprichos da usina gera calor, energia e ilumina. É assim, pois, alma querida e boa, na senda do dia a dia. Na lei da evolução, para crentes e ateus, a dor com que Deus nos fere e avalia é um tesouro dos céus e um presente de Deus. Muita paz.